Olá, meu nome é Rodrigo Dalmolin, eu sou professor do programa de pós-graduação em Bioinformática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu trabalho com biologia de sistemas, né, com a parte de bioinformática, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, de uma forma bastante geral, assim, do que é a biologia de sistemas e quais são as aplicações, né, da biologia de sistemas. Em primeiro lugar, o jeito que a gente conhece ciência, né, a grande maioria dos avanços científicos que nós tivemos ao longo da nossa história, eles foram baseados em métodos reducionistas. Ou seja, a gente tem um problema complexo, um problema biológico, que em geral são problemas de alta complexidade, e a gente procura separar esses problemas em partes menores, ou seja, a gente procura entender as diferentes partes de um determinado fenômeno, de um determinado sistema biológico, e aí compreendendo as partes que formam um sistema, a gente procura construir um entendimento global do funcionamento desse sistema biológico em si. No caso, a biologia de sistemas, ela é uma abordagem um pouco diferente. Como a gente diz, ela é uma abordagem holística em cima dos problemas. Então, na verdade, ela foca na investigação da interlocução entre essas diferentes partes de um fenômeno biológico, ou seja, a gente procura identificar quais são os componentes de um determinado sistema biológico e a partir da investigação entre as relações dos diferentes componentes de um sistema biológico, a gente chega às conclusões de como é que esse sistema funciona. Né? Então, quais são as partes de um sistema biológico? Depende do nível hierárquico que a gente está analisando. Né? Então, a gente pode analisar um ecossistema, por exemplo, a partir de metodologias de biologia de sistemas. Então, a gente pode investigar a inter-relação que existe entre os diferentes elementos de um ecossistema. Elementos bióticos, elementos abióticos, dentro dos elementos bióticos, por exemplo. A gente pode identificar as relações tróficas que existem entre diferentes animais, entre animais e plantas, entre diferentes seres vivos como um todo. Né? Da mesma forma, a gente pode utilizar essa mesma abordagem para identificar o funcionamento de sistemas moleculares, que é mais ou menos, que é mais aonde eu me encaixo, né? O meu trabalho ele é voltado para a biologia molecular. Então, se a gente for pegar um sistema celular, que é um sistema de alta complexidade, a gente tem uma série de biomoléculas ali, tem proteínas, tem ácidos nucleicos, tem carboidratos, tem lipídios e tem vários outros metabólitos que não se encaixam em nenhum desses conceitos das grandes biomoléculas. E esses elementos eles trabalham em conjunto, ou seja, uma proteína ela exerce uma relação com outra proteína, ela eventualmente uma enzima ele gera um produto que vai servir de substrato para uma enzima subsequente numa rota bioquímica. Isso pode contribuir para a síntese de outras biomoléculas e isso em conjunto é o que forma o funcionamento da célula. Então, as abordagens de biologia de sistemas elas focam justamente em identificar essas interrelações. Quando a gente fala em biologia de sistemas hoje, na verdade a gente pode subdividir essa área do conhecimento em sub-áreas. Né? Então a gente tem, por exemplo, o estudo de redes biológicas. Então a gente usa muito uma base forte de teoria de grafos para conseguir fazer a representação desses sistemas complexos e tirar conclusões a partir daí. Então a gente tem desde redes de interação proteína-proteína, como redes metabólicas, que envolvem não só proteínas, mas que envolvem também outros elementos do sistema metabólico. A gente pode ter redes gênicas, a gente pode ter redes transcricionais, ou seja, a relação regulatória que há entre elementos regulatórios, como fatores de transcrição, como microRNA, como RNAs longos não codificantes, e qual é a relação que essas moléculas têm com o RNA mensageiro e, consequentemente, mais downstream com as proteínas que vão ser codificadas, né, dentro do processo de transcrição gênica. Então a gente consegue representar essas interrelações como redes biológicas e a partir daí tirar conclusões. A biologia de sistemas ela também está muito ligada à integração de dados biológicos, pelo simples fato de que como a gente trabalha
com diferentes elementos, e a gente precisa integrar esses dados. Então, toda a parte que lida com banco de dados biológicos, né? Então a gente tem, por exemplo, bancos de dados dedicados à interação proteína-proteína. A gente tem bancos de dados dedicados a catalogar as diferentes proteínas codificadas por um organismo humano. A gente tem bancos de dados específicos, por exemplo, para informação de ácido nucleico, de DNA, para dados de transcrição, assim como a gente tem bancos de dados, por exemplo, voltados para identificação de escrutínio de genes, de identificar a função, ontologias gênicas, variantes gênicas, ou seja, polimorfismos de DNA que podem estar associados a uma condição patológica, por exemplo, né? Então, uma das coisas que a gente faz em biologia de sistemas é conseguir levantar todo o arcabouço de informação que já foi gerado pela ciência. Eventualmente a gente pode produzir dados de laboratório e utilizar essas metodologias também, para que a gente consiga desenhar qual cenário que está representado por aquela patologia. Ou seja, identificar possíveis alvos, identificar possíveis marcadores, explicar os fenômenos metabólicos e fisiopatológicos, né, por exemplo, de uma doença. Uma área mais recente, mais de fronteira também, que a biologia de sistemas atua, é a parte de biologia sintética, né? Onde a gente busca compreender o funcionamento de um sistema a tal ponto que a gente consiga sintetizar esse sistema. Então é uma área que tem avançado muito, que tem aplicações de enorme potencial, principalmente na área de saúde humana, na medida de resolução de problemas metabólicos ou de eventualmente síntese, por exemplo, de órgãos e tecidos, né? Então, a biologia de sistemas também contribui muito nessa área. É uma área multidisciplinar, como a grande maioria das áreas da bioinformática, né? Então, tem uma base de estatística muito forte, tem uma base de processamento de dados muito forte, tem uma base de biologia, sem sombra de dúvidas, muito forte, né? No meu grupo de pesquisa, aqui na UFRN, eu tenho profissionais que vêm tanto da área da saúde, quanto da área biológica, quanto da área computacional, quanto da estatística. Então a gente precisa ter a conjunção de todos esses profissionais para que a gente consiga produzir ciência, conhecimento, utilizando essas ferramentas e também gerando ferramentas, né, para alguns problemas nessa área de biologia de sistemas. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o entendimento de vocês para essa área. E muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.